Nocautecast 72, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, estamos aqui para mais uma semana, tem bastante coisa para falar, principalmente desse evento que passou. Eu tô acompanhado hoje aqui dos meus amigos, temos aqui a casa praticamente cheia com a rapaziada do Nocautecast. Em primeiro lugar aqui, ele que tá meio sumido, mas é só ter Ngannou aí no card que ele vem correndo, diretamente de Brasília. Mestre Orsano, fala mestre, boa noite, como andam as coisas, meu amigo? Opa, boa noite a todos aí, boa noite rapaziada, estamos aqui para mais um cast aí animado depois de um longo período sem eventos aí, né, que é difícil, mas Titio Dana alegrou todos com esse baita evento que foi aí o de sábado, né, tamo aí junto. Veio exclusivamente para falar de Ngannou, né, mestre? Rapaz, quando tem luta do Francis, começa o hype, o fanatismo, agora estão dizendo que o soco do Francis derruba até elefante. É cada coisa que aparece. Falar, viu? Boa. É cada uma. E também começa com a gente aqui diretamente de Mariana, André G. Boa noite, André G. Como andam as coisas, meu amigo? Gostou aí? Tá satisfeito com esse evento que rolou? Poxa, evento sensacional. Eu tô aqui até hoje ainda em estado de êxtase, porque que noite de lutas nós tivemos, hein? Bem animado aqui pra gente falar um pouquinho de MMA. Vambora. Boa, André G. Também com a gente, não poderia faltar, Cowboy do Nocautecast, Gabriel Sater. Fala lá, Cowboy, como andam as coisas, meu amigo? Aô, Davi Carvalho, meu amigo. Saudade de falar com vocês. Que alegria poder comentar um evento depois de um tempo tão longo, sem eventos novos. E que eventaço, hein? O Orsano já falou bem. Vamos debater. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. Final de semana recheado aí com um evento de um card bem bacana. Começou com uma lutinha aí, eu tenho muito disso, eu fico com um feeling. Quando eu vejo a primeira luta ali, eu acho que aquilo vai dizer o que vai estar por vir. Mas até que depois dessa primeira luta aí, o negócio começou a pegar foi meio carro-álcool, foi esquentando. E quando esquentou, o bicho pegou. Vamos começar aqui, que foi o UFC 249 Ferguson vs Gate, que rolou aí na semana passada, que foi lá em Jacksonville, nos Estados Unidos, na Flórida, né, e onde vai ser ainda os próximos 2 eventos que provavelmente eles vão ficar um bom tempo aí fazendo nessa mesma arena. E teve como que a gente pode separar? Teve o card preliminar e o principal. André G, você achou que a gente já tava com um feeling ali a gente comentou a semana passada que precisava de algumas lutas para chamar atenção nesse preliminar, porque ia passar na TV aberta. Você acha que condiz com o esperado? Foi um bom preliminar aí? Poxa, o card preliminar foi sensacional, né, cara? A gente teve muita luta boa, desde ali de Bryce Mitchell, Charles Rosa, o Ryan Spann também, Sam Alvey. Eles fizeram uma luta divertida pra galera. Curiosa, né? Do início ao fim, acredito, foi bem curiosa. Acho que do início ao fim o card preliminar entregou muito, além do que vários eventos que a gente teve aí no ano passado, no início desse ano. Boa. Você tem algum destaque que você queira falar desse preliminar, André G? Cara, eu vou com o destaque aqui, acho que esse daqui não tem como deixar de falar, né? Vicente Luque e Nico Price, uma das melhores lutas aí do ano, né? Luta sensacional, os caras se entregaram ali, se entregaram à porradaria, não tiveram medo, né, de encarar a mão do outro. Foi uma chuva de golpes de cada lado, cada um teve ali a chance de nocautear o seu adversário, mas a gente chegou num ponto que depois de um golpe ali do Vicente Luque,
estourou o olho do Nico Price, né? A gente viu ali o machucado dele, ficou realmente muito feio, o olho completamente fechado. Ele teve que tomar pontos, né? Tanto na parte de baixo, na parte de cima, na lateral do olho. O olho dele ficou completamente destruído e o juiz teve ali que paralisar a luta, interrupção médica. Mas, rapaz, que luta sensacional. Se alguém não assistiu esse evento, comece aí por Nico Price, Vicente Luque, uma revanche e que novamente colocou fogo aí na noite de sábado. Boa. O Cowboy, nessa luta aí, a gente pode já até meio que fazer o matchmaker da casa aí no meio mesmo da nossa resenha, né? O que você acha que essa luta aí representou pro Vicente Luque, já que é uma luta também, foi uma revanche, né? Seria, na verdade, uma revanche pro lado do Nico Price, mas teve mais uma vitória do Vicente Luque. O que representa pro Vicente Luque essa vitória aí na categoria dos meio-médio? Davi, ele foi subindo numa sequência avassaladora de vitórias no passado, até perder o Stephen Boy Thompson. Depois de lá ele não lutou mais, se eu não estou enganado aqui de cabeça. E agora com essa vitória, que na verdade foi mais para ele lutar, ele ganhou uma bolsa muito boa. Quem viu, né, ele ganhou acho que $100 e poucos mil, que, né, convertido em real dá uma bolsa muito boa para ele, que traz uma tranquilidade para o atleta, para ele poder reavaliar, e a partir daí, com uma vitória depois de uma derrota, ele consegue alçar e planejar um pouco melhor com a sua equipe, né, os próximos passos, entendeu? Uhum. Tem várias opções, a categoria está cheia de nomes crescendo, inclusive o seu parceiro de treinos lá, quando vai para os Estados Unidos, né, o Vicente Luque, treina com o Henry Hoof, que é também treinador do Durinho, né? Então, assim, Durinho, você viu, ganhou algumas lutas nessa categoria, passou o Luque, tem muito mais tempo de categoria peso meio-médio. Então, assim, agora temos que reavaliar o que vai ser melhor para ele. Um cara top 10, top 12, eu não sei para onde que ele vai com essa... no ranking, né, porque ele ganhou de um cara que não estava ranqueado, se eu não estou enganado também. Estou até puxando o ranking aqui nesse minuto para falar com mais propriedade. Mas, quer ver? O Vicente Luque, ele tá em número 13 da categoria. E ele comentou, isso, né, depois da luta, que ele queria se manter ainda pegando o ranqueado ou já alguma coisa ali dentro de um top 10, né? E a gente pensar aí, vamos pensar alto já pro Vicente Luque, a gente tá em top 10, aí começa o Nate Diaz, que é um cara bem, né, constante, a gente nem sabe o que representa o Nate Diaz nessa categoria. Depois tem Rafael dos Anjos, Michael Chiesa, Demian Maia, Gilbert Burns, que inclusive esse nocaute aí acho que foi TKO, né, do Vicente Luque, foi muito parecido com aquele que o Gilbert Burns venceu o Demian Maia, né? Foi aquela angulação, foi aquele cruzado por cima de um jab, se eu não me engano. Então, se você colocar os dois nocautes lado a lado, foram bem parecidos, assim. Até teve acho que o UFC Brasil postou hoje no Twitter falando, ó, tá vendo? Quando os caras treinam juntos, eles lutam bem parecidos. E foi bem parecido mesmo. Mas, Cowboy, o que você me diz aí? Não, e até o coach deles postou esse vídeo, eu vi mesmo, né? Ele falando, olha, ele trabalha sério. O Henry Hoof sempre fala isso, né? Eles trabalham com muita consistência, fundamentos específicos mais simples, sabe? Nada de golpe muito plástico, não que eles não treinem isso, mas eles focam no simples. Essa combinação de golpe por cima do jab, lá atrás eu lembro do Shogun nocauteando o próprio Lyoto Machida, na revanche, né? Boa. Então é um golpe técnico que muito bem observado também quando o Gilbert Burns bateu a lenda Demian Maia, né? Ô, Davi, por que não caçar? Eu sei que é da mesma academia também que o Robbie Lawler tá treinando, né? Essa mesma academia. Mas acharia interessante o Vicente Luque contra o Robbie Lawler. Seria um embate de trocação. Nossa, se ninguém interessar, né? Eu acharia que seria uma luta que ia pegar fogo em pé, né? Ou mesmo até um Chiesa, que é número 8 do ranking, ganhou do Demian. Teria um apelo pro Luque pleitear esse 8º lugar no ranking. Boa. E eu, Cowboy, aproveitando você tem algum destaque desse card preliminar que você queira comentar? Rapidinho, quero falar muito bem do Bryce Mitchell. Ele com aquele jiu-jitsu, minha gente, que impressiona até o fã, que é aquele fã que a gente brinca que é mais raso, né? Que não é tão fã fanático como nós, o hardcore. Mas vou te falar, Bryce Mitchell me surpreendeu, porque o Charles Rosa é um faixa preta e ele tirou pra nada, entendeu? Foi extremamente técnico, abriu meus olhos, eu fiquei impressionadíssimo com a performance dele. E tentou ali, foi ele que tentou acho que 4 ou 5 vezes aquele twist, né? Aquela finalização. Foi. Exatamente. Boa. Luta horrorosa. Our son. Raça pra caramba.
Tá, tô vendo aí essa euforia, essa emoçãozinha aqui. Que luta ridícula, rapaz. Cara, o tempo inteiro não achou nada. Ele não achou nada no chão. Tentou katagatame, que o cara... Eu acho que o Rosa saiu dessa luta especialista em defesa de katagatame. Porque eu nunca vi o cara tanto tempo numa luta, entendeu? Então, não vi nada demais nessa luta. Horrorosa, rapaz. Eu tô vendo uma empolgação. Negócio de Mitchell. Você vai ver que ele não vai ter futuro nessa categoria, não. Ô, mestre, já que você tá empolgado aí, dá um parecer pra gente aí. O que você achou da performance do Olenik, que venceu o ex-campeão brasileiro Fabrício Verdun? Boa. Esse seria o meu destaque, né? Eu não sei se o Davi ia perguntar pra mim se era o meu destaque do card preliminar. Era esse o meu... O meu destaque do card preliminar foi isso, né? O Olenik, com a sua trocação à la briga de bar, ele conseguiu vencer o grande hype aí, né? Que muitas pessoas falaram que o Verdun tinha condições assim, grandes de vencer o Ngannou de forma muito fácil, né? Então, o Olenik, ele foi que fez a nossa alegria na noite de sábado, né? Acabou um pouquinho com esse hype em cima do Verdun. E uma grande vergonha pro Verdun perder pra um cara do nível do Olenik, né? Então esse é o meu destaque. Meu destaque é esse. E o que você acha que aconteceu com o Verdun, Messi? Na verdade, assim, é uma série de fatores também que a gente precisa considerar, né? O tempo parado, né? E a questão da pandemia, que realmente as pessoas não conseguiam treinar da mesma forma, né? Muitos atletas perderam gás durante a luta, você observou. Então, é uma série de fatores. Mas eu acredito também que ele subestimou o Olenik. Eu acredito que ele falou, não, a gente vence a qualquer hora eu vou vencer. E deu no que deu, né? Boa. Eu acho que o Verdun, ele tava visivelmente ele diferente do que ele já... Por mais que o Verdun ele não tenha um shape, né, um físico diferenciado de mais próximo do que a gente imagina ser um atleta, assim, mas ele parecia que ele tava um pouco mais lento mesmo, tava muito fora de ritmo, né? Mas, Messi, você não concorda comigo, assim, que o problema a gente viu, foi notável essa diferença de ritmo, mas no chão ali, o Verdun, ele assustou bastante o Olenik, não chegou a quase finalizar, mas ele é muito mais arisco, é muito mais técnico que o Olenik, né, no chão. Aquilo foi uma vergonha, rapaz. O Verdun teve 3 vezes uma montada, desperdiçou a montada, não desferiu nenhum golpe, nenhuma cotovelada, nada. Aquilo foi um show de horrores por parte do Fabrício, um grande finalizador nos pesos pesados. Você viu que ele não fez absolutamente nada. Então, assim... foi uma vergonha essa luta. eu vi eu tô até aberto aqui com print. Eu acho que foi no grupo do pessoal lá do canal Nocaute, do WhatsApp, que jogaram um print lá. Acho que o pessoal tava discutindo disso na hora, que eu achei engraçado. Que eu acho que é um comentário disso aqui de YouTube, né? De comentário de algum vídeo. Pode ser algum vídeo do Zé que alguém comentou. Que o cara chama Vitor Moreira, que eu também não sei se ele é lá do grupo, porque na verdade eu não tava acompanhando as conversas, eu só peguei esse print porque eu achei engraçado. Mas o Vitor Moreira, ele fala assim, o Jairzinho ganhou $1.000 por segundo. Aí embaixo, um cara que chama Jonathan Souza comentou, e o Verdun ganhou muito bem pra 15 minutos de nada. Eu acho muito engraçado essa relação, né? O Jairzinho ganhou $1.000 por segundo, porque durou poucos segundos ali, e o Verdun geralmente tem uma bolsa boa, só que realmente ganhou uma bolsa pra uma performance bem abaixo da média, né, mestre? Com certeza, com certeza. Isso aí foi horrível. Na verdade, a performance foi muito aquém. Inclusive, ele acabou com o nosso palpite todo. Não teve um que foi no Olenik. Não teve nem esse, nem para arriscar. Porque quando você ainda pensa naquela, você ainda dá uma arriscada, né? Um ou outro ali. O André arriscou o Jairzinho e tal. Mas o que acontece? Ninguém quis arriscar, porque era... Sabe aquela história do ponto certo? Assim, não tinha possibilidade nenhuma. Então ele ferrou com o nosso palpitão aí. Boa. Ô Cowboy, então falando de Olenik aí, ele que é 12º da categoria dos pesados, você acha que essa luta contra um cara que tá vindo de um tempo parado, que é o Verdun, você acha que essa luta é o suficiente para ele andar alguma coisa na posição do ranking? Ou você já imagina ele tentando alguma coisa aí? Procurando algum nome aí pra ele encarar? Davi, infelizmente o Verdun não tava no ranking, né? A gente sabe que
todo o tempo que ele, esse retorno da segunda passagem no UFC do Verdun, ele sempre foi ranqueado, né? Mas agora realmente ele não estava ranqueado. Então quando acontece dessa forma, o Oleinik pode subir às vezes uma posiçãozinha ou outra, capaz que ele fique até na mesma posição por conta disso, né? Agora, o que a gente pode arrumar para ele? De repente um Jairzinho Rozenstruik, que é muita bala na agulha, né? Ou até ele já pegou o Overeem, né? Não seria uma boa luta. Mas até um Shamil Abdurakhimov, né? Um Blagoy tá na frente dele. São opções. O Blagoy tem luta, perdão, contra o Augusto Sakai. Mas o Walt Harris ia ser interessante. Eu acho que o Oleinik não tem muito mais o que fazer nessa categoria. Ele pode até ganhar de alguém. O Jairzinho eu falei porque o Jairzinho tem um chão meio nulo, né? Você não acha, André? Cara, ele também... Ele tem um chão assim que a gente ainda não viu nada, então a gente já desconfia que a qualidade dele no setor não seja assim das mais brilhantes, né? Eu lembro daquela primeira luta com o Baby, né? O Júnior Albini, que já tá fora do UFC, mas o Jairzinho caiu por baixo e falou, pô, essa é a estratégia. Só que o Jairzinho conseguiu levantar. Ele por baixo, eu acho que é uma estratégia bem boa. Bem, felicidade do Baby. E o Baby foi inteligente nessa luta, né? Logo no começo ele já procurou a queda e caiu por cima. Mas o problema foi esse que você falou, Gabriel. O Jairzinho levantou aí e ficou feio. Boa, mas, pessoal, tem mais um destaque aqui desse preliminar. Foi a luta principal do preliminar, né? Anthony Pettis, pela categoria meio médio, que encarou Donald Cerrone. Foi uma luta bem bacana, bem movimentada, dos dois lutadores ali que a gente gosta de ver aí, dois... Nossa, fugiu da cabeça o termo... Dois veteranos, né, do UFC. E uma luta, André G, foi uma luta bem interessante, né? A gente viu basicamente o melhor, o que a gente pode esperar dos dois, né? Se a gente for pensar, porque eu tava até achando que o Pettis ainda tava demonstrando que tava num ritmo mais abaixo que o Cerrone, mas até que rendeu ali pra ele. O que você achou, André G? Cara, luta interessante, né? Acho que foi uma luta movimentada, praticamente 100% disputada ali na trocação, uma coisa que acho que todo mundo já esperava, né? Uma luta animada entre os dois, trocação franca, mas foi num ritmo um pouco abaixo do que a gente está acostumado com os dois lutadores. Eles já estão realmente mostrando, né, sinais do tempo, já são dois veteranos, como você falou, já estão muito tempo aí, acredito que o melhor dos dois já passaram. No final eles entregaram-se uma luta divertida para o público, fizeram uma apresentação até bem razoável para os dois lutadores. Eu não concordei com o resultado, acredito que o Donald Cerrone levou a luta, mas também não tem muito por onde reclamar, não. Foi uma luta bem equilibrada, poderia ter ido para qualquer um dos dois lados. O que me espantou mesmo foi a decisão unânime, mas luta bem legal. Boa. O que me chamou a atenção dessa luta não foi nem a propriamente dita luta, foi depois que aconteceu. A gente fica meio esperto ali em rede social, essas coisas, né? E eu vi que o Pettis, ele entrou nos trending topics do Twitter e no Twitter Brasil. Eu fiquei olhando, tava com uma quantidade grande, assim, de tags pra ele, né? E eu fiquei pensando, aí começaram a entrar, meio que isso fora das lutas que eu tô falando, né? E começaram a entrar vários lutadores ali, depois o Verdun entrou, depois o Pettis ainda, né? Acho que o pessoal começou a discutir, demorou mais. E eu fiquei notando isso, eu achei que um ponto curioso é que provavelmente entraria uma hashtag, sei lá, UFC no combate, alguma coisa relacionada ao combate, mas de todas as hashtags relacionadas ao UFC, teve lá o hashtag do UFC 249, que é mundial, né? Então tava bombando, assim, tava 200 mil menções, assim. Mas esses no UFC Brasil me chamou atenção, então eu fiquei pensando que pode ser até um termômetro que a gente vê que muita gente não devia estar assistindo no combate, até nessa relação que a gente vê hoje aí de todo mundo querendo poupar um pouco mais devido a situação econômica, sanitária que a gente tá passando. Então deve ter caído bem, assim, só abrindo um parênteses na nossa discussão aqui, porque eu notei muito trending topic de lutador sozinho, independente se era do combate. Geralmente a gente vê lá, né, UFC no combate, sei lá, Cerrudo no combate, alguma coisa assim, mas foi a noite toda de trending topics de nome só. Teve lá a hashtag Pettis, aí eu fui ver um monte de gente falando do Pettis. Hashtag Verdun, todo mundo falando da derrota do Verdun, de como ele se apresentou.
Isso foi uma coisa que eu fiquei notando logo que acabou o preliminar. Bom, então a gente vai partir agora pro card principal, rapaziada. De repente a gente pode cada um pegar uma luta aí e a gente tentar discutir aí o que vale a pena, para depois as duas principais a gente discutir mais a fundo. Então temos aí 3 lutas. Gabriel Sater, vamos começar aqui com Greg Hard e Yorgan de Castro. Uma luta típica. Se você tira, eu imagino, né? Foi uma vitória do Greg Hard nos pesados ali, que venceu Yorgan de Castro, que estava invicto, acho que com 5 ou 6 vitórias, né? Mas foi uma luta que, se você esqueceu o nome do Greg Hard, eram 2 pesados bem medianos, né? O que você achou disso, o Cowboy? Olha, eu achei que eu fiquei triste agora quando você pediu para eu comentar dessa luta, né? Nada, sem querer ser desrespeitoso com os 2 atletas, né? Eles estavam ali para entreter a gente, dando o seu corpo e alma ali, né? Treinamento, e maior respeito de verdade, sem brincadeira. Mas assim, foi uma luta muito chata. Claro que o de Castro colocou chutes baixos, super poderosos na perna do Hard. O Hard tentou encurtar, tem aquela esquiva peculiar dele, aquela movimentação. Mas eu acho que o Hard precisa treinar muito mais ainda. E ele tem que segurar o ímpeto dele de querer pegar top 10 nessa categoria, top 15 até, porque ele não está ainda nesse nível, né? A prova disso foi contra o Volkov, né? E a gente sabe que ele é um queridinho. O pessoal nos Estados Unidos, no UFC, gostam de... Não nos Estados Unidos, desculpa. No UFC, tem um cuidado com ele por conta de toda a história que ele teve, né? Com o futebol americano, questões polêmicas também em relação à vida pessoal. Mas o que interessa é ele no cage. Eu acho que ele precisa tomar muito todinho ainda, comer muito mucilon para, sabe, engatar um pensamento de top 15, top 10. Porque ele pegar um Wolverine da vida assim, meu amigo, vai arrancar a cabeça dele. O Volkov até achei que ele aliviou pro Hard aí. Mas, enfim, uma luta que eu até tenho muito o que falar. Boa, Cowboy. E não vou fazer com você de perguntar quem é o próximo passo aí pro Greg Hard. Vamos esperar o UFC escolher qualquer coisa aí pra ele. Vamos seguir aqui o caminho, certo? E André G, Jeremy Stephens, Kelvin Kattar, que teve pela categoria dos penas uma luta bem interessante também. O Kelvin Kattar, que já estava vindo aí, a gente estava meio de olho, todo mundo estava de olho nele, e demonstrou uma luta aí, uma performance bem bacana. O que você achou dessa luta, André G? Luta muito explosiva, luta sensacional, eu adorei ter a oportunidade de assistir isso ao vivo. Jeremy Stephens, cara, ele tá ficando mais velho, ele tá perdendo, né, a sua vitalidade, tá perdendo ali um pouco o rumo da sua carreira. Já são, nas últimas 5 lutas dele, ele não tem nenhuma vitória, né? São 4 derrotas, 1 empate, mas ainda assim a gente sempre pode contar com ele para entregar violência. E é isso que todo fã de MMA adora, né? Um lutador que vai e entra ali no cage e se entrega por completo. Ele e Calvin Kattar fizeram uma das lutas mais empolgantes do evento. Os 2 lutadores entraram, trocaram porrada ali a torto e direito, até que no final uma cotovelada espetacular do Calvin Kattar pegou de encontro ali no queixo do Jeremy Stephens, que já caiu entregue nas mãos do palhaço. Um dos candidatos aí a nocaute do ano, com certeza. Calvin Kattar, sensacional. Outra luta aí que eu acredito, quem não assistiu o evento ainda tem que procurar, porque foi ótima. Quero saber de vocês aí, o que vocês acharam. O André G, só mais uma pergunta, antes de eu perguntar pro Cowboys com relação ao Kelvin Kattar na categoria. Perguntar pra você o que você acha do Jeremy Stephens, né? É um cara que ele não anda tendo muita sorte ultimamente, ele tá vindo bem inconstante aí, e é um cara novo também, com bastante luta. O que você acha, o André G? Ele tá ali no número 7 da categoria, agora com essa derrota aí, pode ser que caia. Você acredita, você acha que o Stephens ainda dá um caldo? Você acha que é caso de mudar de categoria? O que você acha, André G? Cara, eu acredito que o Jeremy Stephens, ele precisa de sair do ranking, é o que ele mais precisa na sua vida no momento, sair do ranking, porque se a gente for olhar os lutadores para quem ele perdeu, né? Ele perdeu para o José Aldo em 2018, o José Aldo ainda era top 1 da categoria, depois perdeu para o Zabit Magomedsharipov, que é uma das maiores promessas, depois perdeu para o Yair Rodrigues, também uma das grandes promessas da categoria, e agora Calvin Kattar, outro lutador que está chegando muito forte. Ele não tem descanso, ele não tem aquela luta tranquila
que vai assim, o cara perde 2 e tem uma luta tranquila para se reerguer. Ele não tem isso, ele tem pedreira atrás de pedreira e ele está sempre tendo que se exibir no melhor dele. Então eu acredito que agora ele precisa sair do ranking, pegar um cara mais tranquilo, algum lutador onde ele vai poder se desenvolver melhor, vai poder conseguir uma vitória, recobrar sua paciência, sua confiança, né? Ele é um ativo muito valoroso para o UFC. Não acredito que mesmo com essa sequência gigante aí de derrotas ele deve ser demitido. Acho que ele vai continuar no plantel e é um lutador que ainda entrega bastante, por mais que ele esteja na descendente, e gostaria muito de ver ele contra algum lutador lá do fundo, cara que está chegando, um lutador aí com 2 lutas dentro do UFC. Acho que é isso aí que eu gostaria de ver para o Jeremy Stephens no futuro. Boa, André G. Cowboy, e aí, o que você me diz de Calvin Kattar ou Kelvin Kattar, como o pessoal costuma gostar de falar? É um cara que já pode entrar ali no top 5, top 6. O que você me diz, Cowboy? Davi, fiquei feliz de ter apostado nele, porque eu tinha ficado muito impressionado na sua última luta. Ele pegou o Zabit, que é uma figura na categoria que impõe respeito, mas a gente viu aqui no Nocautecast a entrevista do Renato Moicano, né? Uhum. Falou muito bem sobre o Zabit, deu um parecer assim que eu fiquei impressionado. E aquilo, o Kelvin Kattar já mostrou lá atrás que tem muito potencial, com essa combinação de 1-2, com uma cotovelada selvagem, que abriu um talho no Jeremy Stephens, que é muito duro, aguenta muita pancada, mas não teve como, foi um golpe muito limpo, com muita força. Quem já tem no Muay Thai, que nem o mestre Ursano, que treina bem Muay Thai, sabe a força de uma cotovelada, né? Quando você toma com a proteção, imagina na testa. Então, assim, só de não ter dormido ali, caído, desmaiado já, o Jeremy Stephens já mostra o quanto ele é duro e resistente. Agora a gente deve imaginar que, no mínimo, o Kelvin Kattar vai assumir o lugar do Jeremy Stephens, que era 7º do ranking, né? Com isso, pode já pensar em pegar um Frank Edgar, Frank Edgar que já disse que vai descer para a categoria peso galo. Então, mas aqui tá no ranking ainda. E quem sabe pegar o Yair Rodrigues, aqui ó, número 5 do ranking, tem um jogo plástico, os dois são da trocação. Acho que seria muito interessante. E Yair Rodrigues também deve estar numa situação de ranking que ele deve detestar, né? Porque ele é um cara que tem meio de receio de pegar algumas pessoas ali, como ele já tem um histórico, e a situação que ele tá também, ele só tem monstrinho, né? A categoria tem bolada, hein, Davi? Se você olhar assim, Max Holloway é o primeiro desafiante, Brian Ortega, Zabit, o sul-coreano em 4º, Yair em 5º, né? Isso que várias pessoas já saíram desse ranking, né? O próprio Renato Moicano. Continua uma pedreira a categoria, cada vez mais vão surgir nomes, você vai ver. Quero ver como é que vai ser a estreia do Edson Barbosa. Boa. A gente pode passar alguns detalhes mais daqui a pouco. E seguindo aqui, rapaziada, pela categoria peso pesado, Francis Ngannou versus Jairzinho Rozenstruik. Luta que durou 20 segundos. O Jairzinho começou ali, chegou do nada, apareceu uma carreta na frente dele. Mestre Orsano, coincidentemente essa luta veio parar no seu colo aí, mas ó, sem ficar tira seu lado torcedor aí do Ngannou, vamos ter uma visão mais técnica e fria. O que você me diz dessa luta? Nós vamos falar o que de 20 segundos? O que nós temos para falar de 20 segundos de luta? Rapaz, o que acontece? A gente embarcou num semi-high do Jairzinho, né? A gente acreditou que Jairzinho pudesse... teve gente que acreditou que o Jairzinho pudesse até deitar o Ngannou, né? Isso aí eu ouvi por aí. Isso não é fake news. Então o que acontece? Eu vi de tudo, mas eu não me lembro de ter visto alguém entrar tão cagado no octógono como Jairzinho, né? Eu acho que a última vez que eu vi foi o Ryan Bader versus Anthony Johnson. Anthony Johnson. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém entrar tão cagado dentro de um cage, e eu achava que o Jairzinho tinha entrado vindo preparado, né? A gente viu até o Cigano que perdeu rápido também, mas o Cigano foi pra cima, né? O Jairzinho não, foi se encolhendo, deu um low kick ali, e no low kick veio a saraivada de golpe nele, né? Então assim, o Francis Ngannou é um monstro, isso aí não dá pra negar, uma força física fora do comum, mas
a luta se fazer com o Ngannou tem que ser inteligente, cara. É bater, sair. É o que o Miocic fez. Ô, mestre. O Miocic mostrou. Oi. E o que você me diz, assim, tudo bem que é meio complicado a gente falar de uma coisa que deu certo, né? Que foi a vitória do Ngannou. Mas o que você achou desse estilo aí, Marcelinho Carioca do Ngannou, de entrar... Parecia que com os dois braços girando. Lembra que o Marcelinho fazia gol no Corinthians? Ele saía girando os dois braços? Isso, eu falei, eu comentei isso. Eu comentei isso no nosso grupo. Eu falei assim: só eu que percebi a forma de bater do Ngannou, uma forma muito aberta, né? Aí o outro respondeu lá: não, mas ele sempre bate assim. O problema é que o soco dele derruba o elefante. Aí, né? Na verdade é o seguinte: para você lutar com o Ngannou, você tem que lutar com muita inteligência, né? Você tem que entrar, bater, sair, né, circular, deixar ele cansar um pouco, porque não dá para você querer trocar soco com um camarada que tem um soco desse calibre, né? Então, assim, o Jairzinho, ele pecou em tudo. Na verdade, não dá nem para analisar. Ele entrou lá para perder. Acredito que ele entrou já certo que iria perder. Você não acredita mais no Jairzinho, mestre? Não, esse aí não sei se você já fora. Esse aí tá fora. E já com esse nome aí, né, Jairzinho, ele não é brasileiro não, mas já esse nome aí já induz a pachecada, então tá fora totalmente esse aí. Boa. E Cowboy, não tem muito o que fazer, né? O Francis Ngannou aí já tá de cara na cinta aí, já rolando Miocic e Cormier ou não, né? Não tem muito o que fazer pra ele não, né? Até teve o Cigano pedindo ali, e depois meio que eu achei curioso que eu não acompanhei, né? Eu vi um tweet do Cigano falando que queria o Francis Ngannou. Depois de um tempinho eu vi um outro tweet do Cigano falando: pessoal, obrigado pelas preocupações, mas pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, provavelmente ele pediu uma luta e todo mundo falou: não, para com isso, você é louco. O que você me diz, Cowboy? Eu vi uma entrevista do Cigano recente pro canal do Coutinho, onde ele falou que tinha interesse, né, durante a pandemia, não estava conseguindo treinar e tal, e tinha interesse de lutar boxe com o Ngannou. Eu não entendi muito. Você falou aquilo, né, de surpresa, se ele pensou aquilo na hora, mas não achei uma boa ideia, né? Ele acabou de ser nocauteado por esse cara. Então, assim, né, foi nocauteado pelo Curtis Blades também. Dá um tempo, né? Pega um pessoal mais de trás, de repente pega o Olenik, que agora ganhou do Verdun, pode ser outro pro Cigano, né? Recuperar um pouco, pega lá o Volkov, né? Enfim, tem que achar alguém que tem uma mão um pouco mais leve para ele conseguir recuperar. Mas a pergunta em cima desse monstro, que é o melhor sentido da palavra, né? O Ngannou. Gente, se a gente analisar aqui, André, olha esse fato aqui curioso, né? O Ngannou ganhou do Curtis Blades, né, com 45 segundos no primeiro round. Ganhou do Caim Velasquez com 26 segundos no primeiro round. Bateu o Cigano com 1 minuto e 11, foi o que mais durou, né? E agora, por último, 20 segundos. Ele, somado as 4 últimas lutas dele, dão 2 minutos e 42. Ou seja, meio round. Vai falar contra... Não, é meio round, né? Você vai falar o quê de um cara desse? Então, assim, muita gente eu vi criticou que ele meio que bateu de uma forma, como o Messi colocou aí, de qualquer maneira, aproximou, né? Meio ser uma técnica muito refinada. Vi lutadores falando isso, né? Embora ele treine com excelentes técnicos lá em Las Vegas. Mas a questão ele tem tanta confiança, ele viu desde longe, né? Desde a entrada para o octógono, ele estava já encarando o Jairzinho como se fosse uma presa. Então ele entrou para arrancar a cabeça do Jairzinho, que estava nitidamente com medo, como vocês falaram. E só falo o seguinte: tem que ser o próximo a disputar o cinturão. Claro que depois da trilogia, que hoje mesmo, né? Acho que depois de uma entrevista que o Daniel Cormier está fazendo direto no programa com o Ariel Helwani, ele comentou que as negociações não andam. Se o Miocic não for lutar para ele falar, né? Porque o Daniel Cormier falou que enfrenta o Ngannou, entendeu? Embora ele prefira lutar com o Miocic, porque eles têm uma história e a maior trilogia dos pesados. Então, assim, eu realmente entendo o lado do Cormier, e ele falou que não tem medo de encarar o Ngannou. Eu confesso que eu ficaria bem curioso de ver o Ngannou contra o Cormier, viu, gente? Boa. Eu posso fazer só um adendo daí nessa luta? Por favor. Por favor. O Francis Ngannou é um lutador que vem realmente trazendo muita expectativa nessa categoria dos pesos pesados. Antes da disputa dele
por cinturão lá em 2018, ele já era um cara muito assustador, né? Tava vindo uma sequência sensacional, tinha passado naquela época pelo Curtis Blades, Andrei Arlovski, Alistair Overeem no nocaute incrível, um dos nocautes mais brutais que a gente viu nos últimos anos. E aí a gente viu ele perder, né, para Stipe Miocic, Derek Lewis, e nessas derrotas ele mostrou ali que ele tinha algumas deficiências, né? Uma delas, claro, a deficiência no wrestling defensivo, o Stipe Miocic deixou isso claro. Nessa luta também ficou claro que o gás dele não era dos melhores, né? Foi uma luta muito extensa. A gente viu ele se cansando ali a partir do terceiro round. Ele já era uma presa fácil para o Stipe Miocic. E na luta contra o Derek Lewis, a gente viu ele sendo muito passivo, tendo dificuldade de avançar e tentar encontrar golpes. A gente já vê nessas últimas lutas que pelo menos o senso de urgência ele já conseguiu colocar no seu jogo, já é uma coisa que ele conseguiu se adaptar e está um pouco mais preparado para ir direto de encontro ao seu adversário e tentar conquistar o seu nocaute da maneira mais rápida possível. E isso ele conseguiu do mesmo modo como o Gabriel falou, né? 4 vitórias em meio round. As últimas 4 vitórias dele em 2 minutos e 40. Só que agora ele vai ter aí pela frente ou o Stipe Miocic novamente ou o Daniel Cormier. E são 2 caras que podem colocar de novo à prova a única fraqueza dele que ainda não foi explorada depois daquela derrota para o Stipe Miocic, né? Que é a defesa de wrestling e o gás dele. Será que ele conseguiu em 1 ano e meio, em 2 anos, né, fechar essa diferença de técnica dele para defender queda de Daniel Cormier, de Stipe Miocic, conseguir ficar em pé e trocar com esses 2? Eu não acredito. Acredito que ele está no seu teto e somente quando um dos 2 estiverem numa descendente ele vai conquistar o cinturão. Eu prevejo aí um futuro complicado para o Francis Ngannou. Boa, André G. Rapaziada, então vamos entrar nas 2 lutas principais aí. A primeira delas é pela categoria Galo, que foi uma disputa cinturão entre Henry Cejudo versus Dominick Cruz. Uma luta também bem bacana. Durou 2 rounds ali, com a vitória do Henry Cejudo sobre o Dominick Cruz num TKO, também que foi muito falado também, com relação à interrupção do árbitro. Gabriel, o que você achou da luta? Triple C também, depois da luta, teve o momento ali que ele se aposentou, meio que jogou um verde ali para ver se ele colhe maduro. O que você me diz, meu amigo, dessa luta aí, Henry Cejudo versus Dominick Cruz? Olha, no cage, Davi, eu fiquei impressionado o tamanho do Dominick Cruz em relação ao Henry Cejudo. Boa. Parecia um pouco 2 categorias diferentes até, né? Achei o Cruz bem mais lento do que ele, né? Obviamente 3 anos e meio sem lutar, quase isso aí. Eu achei ele um pouco lento, perto do que ele sempre lutou, natural, né? Por causa do tempo que passou, ele ficou muitos anos sem lutar, mas ele continua um cara super técnico, perigoso. O primeiro round foi bem apertado para os 2 lados, na verdade, e eu achei que o Cejudo até levou, mais agressivo, né? Até tem que rever essa luta que eu gostei muito, na hora eu fiquei impressionado. Agora, queria levantar um ponto aqui que eu vi o pessoal comentando no grupo, até para o André comentar aqui, André, sobre a cabeçada, né? Até que ponto aquela cabeçada também atrapalhou o Dominick Cruz, que logo depois tomou um golpe forte, foi uma joelhada, foi um chute alto, não lembro de cabeça, que ele já caiu, e aí tomou uma saraivada de golpes, não conseguiu levantar tão rapidamente, já parou a luta. Teve gente que achou que tinha que ter durado um pouquinho mais. Eu achei que ele demorou um pouco para levantar assim, ficou com o rosto no chão um tempo demais. A gente sabe que 6, 7 golpes sem resposta, o juiz pode parar. Mas queria perguntar para o André, a questão da cabeçada, André, o que você achou? Cara, essa questão da cabeçada... Pera, André, pera aí, desculpa aí, não, mas eu tenho que falar. Interrupção criminosa. Não era para ter interrompido aquela luta daquela forma de jeito nenhum. Entendeu? Aquele árbitro lá, ele fez... Não que isso pudesse mudar o rumo da luta, mas foi ridículo, tá? Desculpa, eu só precisava falar isso aí. Vai lá, André. Messi, seguinte, cara, vou voltar aqui na questão da cabeçada. Todo mundo viu, foi um lance que chegou ali a ser pior pro Henry Cejudo. Ele se deu mal, acabou com o corte, mas ali ele terminou uma ação e ele já voltou ali com os 2 lutadores e
pouquíssimo tempo depois, ele conseguiu encaixar aquele golpe. A questão toda é que o Henry Cejudo, né, ele é o lutador, provavelmente ele é o lutador que tem o maior histórico de cabeçadas no esporte. Eu só vou citar aqui pelo menos 6 lutas onde ele deu cabeçada no seu oponente e conseguiu uma vitória, ou conseguiu bons momentos depois disso. Dusty Kimbura, Chico Queimos, Demetrius Johnson, TJ Dillashaw, Marlon Moraes, Dominick Cruz. 6 lutas onde ele acertou cabeçadas e depois dessas cabeçadas ele teve o melhor momento da luta ou bons momentos de vantagem. Isso pode ser, a gente pode considerar que em todas essas oportunidades foram cabeçadas involuntárias, né? No mínimo 6 lutas, mais de 6 oportunidades dando cabeçada nos seus oponentes. Eu não acredito que isso seja involuntário, eu acredito que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, acredito que ele sabe muito bem que essa movimentação que ele tem vai levar ao choque de cabeças e acredito que ele usa isso à sua vantagem. É uma coisa que eu condeno, mas esse não é o motivo pelo qual ele é campeão. Ele é campeão hoje porque ele acertou um timing perfeito numa joelhada sensacional na cara do Dominick Cruz na sua última luta. Ele é campeão porque assim que ele viu o Dominick Cruz caindo, ele foi para cima como um leão e soltou toda a sorte de golpes até que o juiz pudesse paralisar a luta. Ele é campeão porque ele é provavelmente o melhor artista, o melhor esportista de combate da história. O único lutador que conseguiu ser campeão numa Olimpíada e ser campeão em mais de uma categoria dentro do evento mais complicado, do esporte mais complicado do mundo, que é o MMA. Dominick Cruz era um grande oponente, era o melhor lutador da categoria na história. Realmente ele estava vindo aí de 3, quase 4 anos sem lutar, não estava no seu melhor momento, mas que grande nome é esse que Henry Cejudo acaba de colocar no seu cartel. Se chegou ali no final, se despediu, disse que ao final não acredito que ele vá realmente se aposentar, mas se tivesse aposentado, terminou sendo o maior esportista de combate da história. Boa, André G. O Mestre Orsano, e essa interrupção aí então? Então, essa interrupção aí, eu vou te falar, foi algo assim, para manchar uma luta de tão grande calibre que tinha, sabe? É assim, é uma luta muito esperada. Para você interromper daquela maneira ali, aquilo é complicadíssimo, tá? Então, assim, não estou dizendo que o resultado mudaria. Antes que os haters da internet, né? Antes do que os malucos aí da internet comecem a falar besteira, eu repito, não que isso mudaria o resultado, mas, poxa, deixa a luta desenrolar mais um pouco. O próprio Cruz protestou, ele queria uma luta, deixar ela desenrolar, até porque o round estava acabando, né? Então, assim, foi um absurdo, fora de assim, eu confesso que faz tempo que eu não vejo esse tipo de interrupção como foi essa, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu pra... Oi? Não, pode falar, eu ia concordar. A gente tem que tirar o chapéu pro Cejudo, né? Hoje, eu falo hoje, eu tenho minhas dúvidas se o Demetrius Johnson teria alguma chance com o Cejudo, porque é um cara que ele vai acostumando com a luta, ele tem um QI de luta assim absurdo, né? Tanto que a joelhada que ele acertou no Cruz foi por ver a própria movimentação do Cruz. Então ele viu que tinha uma brecha ali naquela movimentação do Cruz, né, uma movimentação atípica, ele viu que poderia acertar um golpe ali. E foi justamente o golpe que abriu a porteira para o nocaute técnico, né? Então, assim, é um cara fora da curva. Então hoje eu tenho minhas dúvidas. Se casassem hoje Demetrius Johnson versus Henry Cejudo, eu acredito que o Cejudo venceria e sem maiores dificuldades. Boa. Com relação a essa interrupção aí também, eu não gosto muito de falar de interrupção quando tem, né? Quando tem essas duvidosas, tem umas que são mais escrachadas. Mas o problema que eu vejo foi logo depois da cabeçada, né? Tudo bem que também a gente pode falar que não pode ter interferido tanto. Mas, eu acho que faltava uns 5 ou 4 segundos para acabar o round. Então é uma coisa que o árbitro também tinha que ficar um pouco esperto
nesse critério também do tempo de round e na importância da luta, né? Mas aconteceu, já tá resolvido, foi um TKO mesmo, enfim. E Cowboy, então só pra gente finalizar a discussão dessa luta, sobre essa parada do Henry Cejudo se aposentar, né? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa ali naquela luta, né? Do nada, assim, ele vem e fala, aí você começa a ver todo mundo falar que era a última luta do contrato, que não sei o quê. O que você diz dessa aposentadoria aí, Cowboy? Davi, claramente ele quer mais dinheiro. Eu acho que não foi a melhor estratégia, não sei. Eu fiquei pensando nisso, se a melhor estratégia pra você ganhar um aumento é falar aquilo. Ele poderia ter pedido o Aldo, pra de repente tentar colocar mais uma lenda no seu cartel, né? Mas também ele sabe que tem Peter Yan pela frente. Mas não acho que ele tá preocupado com o meu aniversário, ele tá preocupado em ganhar mais dinheiro. Eu consegui achar aqui duas coisas que eu queria só comentar dessa luta. Eu acabei de ver aqui o replay, né, em slow motion, aqui, câmera lenta, dessa mesma luta que a gente tá falando agora. E entrou essa joelhada e logo em seguida ele acerta um direto de direita, muito rápido. O Cruz já cai com a cara no chão, né, mestre? Tava revendo aqui em câmera lenta, ele fica um tempo com a cara no chão sem responder, até porque o Henry Cejudo consegue com as pernas segurar o braço esquerdo do Cruz de forma inteligente. Então ele fica catando o cavaco com a cara no chão durante muito tempo. E eu me pergunto se às vezes o árbitro sabe que tem o toque, né, da madeira faltando 10 segundos. Se às vezes ele consegue escutar no calor do momento, tendo uma cena como aquela, entendeu? Porque realmente faltava alguns segundos só para acabar e era isso. Mas eu achei que também já vi decisões piores de árbitro, viu? Foi triste, concordo com o Mestre Orsano, mas ele também ficou com a cara no chão muito tempo, o Dominic Cruz, viu? É uma situação complicada. Falando tudo isso, a gente já falou demais disso, perdão, Davi, eu vi aqui o salário do Henry Cejudo, $350 mil para a presença, né, to show. Então, ou seja, mais $40 mil da patrocinadora, $390 mil para ele. O que acontece? A gente não sabe quanto que ele ganha de pay-per-view. Às vezes o cara quer ganhar muito mais. Ele, como o André falou muito bem, campeão olímpico, 2 categorias, já fez, né, já tem um currículo invejável no MMA. Então, assim, ele merece às vezes ganhar um pouco mais, tendo em vista que outros atletas, que às vezes não são campeão, ganham, entendeu? Então é a forma dele também protestar. Eu acho que vai dar uma semaninha, o Dana vai ligar para ele, na coletiva pós-luta, né, o Dana falou, daqui a uma semana eu vou ligar para ele. Se tiver ainda, né, com a certeza que quer aposentar, eu não gosto de que ninguém lute pensando em se aposentar. A gente vai fazer uma luta entre o Peter Yan e alguém. O que o Dana falou, entendeu? Então o Henry Cejudo também não vai querer perder essa boquinha. Até porque, vamos lembrar que ele já falou que o Cejudo falou, não, de repente eu vou disputar o cinturão peso mosca de novo. Jogou uma dessas dias. A gente não sabe, ele pode ficar nas 2 categorias incomodando. Eu acho que ele não deveria parar agora. O que vocês acham? Eu também acho. Mas assim, eu também acho que ele não para. Conversa, é para jogar aí, para conquistar alguma coisa. Mas pensando nessa questão aí de Dana versus Cejudo, né, no bom sentido da palavra, o Cejudo ele jogou, né, apostou alto ali. O problema é que do outro lado tem um cara que é dono de cassino, um cara que sabe, né, como fazer negócios. Mas também o Cowboy, o Cejudo é um cara que praticamente a categoria moscas ele levou nas costas. Por mais que a gente brinque aí que ele é chatão, as brincadeiras dele sem noção, que não sei o que, mas é o cara que faz o mosca. Peso galo um pouco menos, porque o peso galo já tem alguns nomes maiores ali que conseguiria caminhar sozinho, mas ele carregou o mosca nas costas sozinho, né? Então é um cara também de bastante valor, né, Cowboy? Com certeza, Davi. Ele aproveitou o tempo que ele ficou sem lutar por causa da cirurgia dele, ele estava a todo tempo se mantendo na mídia, valorizando sua marca, mesmo com ações que a gente não gosta tanto, mas ele tá na mídia, ele tá fazendo acontecer alguma coisa, tá brincando com a Valentina, jogando um charme para ela, uma namorada linda, nova brasileira também, tava todo tempo, né, mostrando que era o rei do Brasil, ou seja, eu acredito que ele com o Aldo seria muito interessante, embora muita gente não concorde, porque o Aldo não ganhou aquela luta e tal, mas eu gostaria de ver ele continuar a lutar, porque ele tá no prime dele, né, no momento excelente da carreira dele. Paga um pouco mais para ele, como você falou, Dana White não vai pagar à toa o valor, vai negociar, né, com a rédea curta, ainda mais em tempos de pandemia que o patrão tá gastando muito mais para fazer evento, mas deveria continuar, né, a carreira de Boa. Cowboy, fica aí ainda, a gente vai continuar nesse papo na luta principal, porque eu comecei com outros agora, você só tava finalizando o papo aqui. Mas categoria peso leve, título interino na disputa aí entre Tony Ferguson versus Justin Gaethje.
Uma luta que durou até o 5º round ali, mas foi um nocaute técnico que o Justin Gaethje aplicou sobre o Tony Ferguson. Uma luta, cê é louco, eu acho que todo mundo que tava assistindo aí de pé, uma luta clássica de MMA da maior qualidade. Se você quiser mostrar um dia pra alguém uma luta de qualidade de MMA, fala, não, você quer saber o que é uma luta boa? É isso aqui. 2 caras extremamente competitivos. Justin Gaethje numa performance perfeita, uma das melhores da carreira dele, 100% agressivo. Eu acho que eu nunca vi o Justin Gaethje tomar tanto pouco golpe, né? Por mais que ele tenha recebido bastante bons golpes, o Tony Ferguson acertou bons golpes. Que luta, né, Cowboy? O que você me diz? Davi, luta fantástica. Eu amei a nova versão do Justin Gaethje, que é a versão depois das 2 derrotas que ele teve no passado, né? Ele vem agora com a 4ª vitória consecutiva, tinha vencido 3 até essa luta com o Tony Ferguson. Eu fui até, né, votei nele quando eu pensei rapidamente, depois quando fui analisar friamente, não segui o meu instinto, eu acabei indo de Tony Ferguson pela sequência maior que o Ferguson tinha, mas eu não pesei um fato que eu acho que pode ter incomodado e muito a performance do Tony Ferguson, que não foi o mesmo de outrora, que é os 2 cortes de peso em um mês, em 3 semanas, sabe? Mestre Orsano. Achei que isso tirou... Ô, Mestre Orsano, ó o Manuel Nogueira aqui, ó, com o Gabriel. O que você me diz disso aí? Vamos parar com essa palhaçada aí, meu amigo. Não tá dando certo isso aqui não, rapaz. Quer dizer que agora não foi o Gaethje que venceu, foi o Ferguson que perdeu. Vamos parar com essa palhaçada, rapaz. Tô vendo isso em todo lugar. Boa, mestre. Qual é a dificuldade, meu amigo, de aceitar que o Justin Gaethje foi superior? E outra, tu tá falando aí, negócio, tu tá comprando o discurso do Dana, tá? Tu tá comprando o discurso do Dana. O cara fez 2 cortes, ninguém pediu pra ele fazer o primeiro corte. Ninguém. Então, não vamos com esse mimimi, não vou tolerar isso aqui, rapaz. Isso é diminuir o que o Justin Gaethje apresentou ali. Justin Gaethje era o azarão, era o cara que não ia, ninguém ia ver, ele não ia ver nem a cor da bola, porque El Cucuy era o fantástico. Por favor, calma, rapaz. Calma, mestre. O Mestre Orsano é igual aquele filme do Jet Li, Cão de Briga, sabe? Quando o cara precisa, tira a coleira assim, ele vai pra cima. Lembra desse filme? É só tirar a coleira do mestre aqui, ó, ele... Igual o Jet Li, hein, mestre? Mas vai lá, Cowboy. Não, rapidinho, só pra complementar, pra não falar, porque eu não falei disso, né? Eu fiquei impressionado com a versão 2.0 do Justin Gaethje, que foi a versão que não desperdiçou golpe, ele jogou, né, com muita consciência, agressividade na hora certa pra não gastar o gás, manteve o gás até o final, conseguiu uma proeza que ninguém tinha conhecido, então eu quero deixar claro, eu não estou falando que o Ferguson perdeu a luta. Com certeza o Justin Gaethje venceu isso com propriedade. Ele é um monstro. Como eu falei, eu fiquei impressionado com a sua nova versão pós 2 derrotas, que ele mesmo confessou, né? Que ele parou de se expor à toa, ele parou de se divertir à toa, é um esporte muito alto, altíssimo nível. Quem sabe se ele tivesse lutado no passado assim, mestre, né? O Justin Gaethje contra o Poirier, contra o Ed Álvares, ele teria tido até algumas vitórias em cima até do Álvares. Eu acho que ele é muito mais lutador do que o Ed Álvares, na minha opinião. Mas, assim, ele é um cara que tem tudo para incomodar o russo na próxima luta. Vamos falar a seguir. Mas, realmente, eu fiquei de queixo caído e falar mais uma coisa. Só um adendo aqui, que eu pensei, durante a luta. Essa é uma estratégia, André, Orsano e Davi, que o Romero tinha que ter tido na luta com a Adesanya, que você vai resguardar, vai guardar o gás, vai explodir em alguns momentos, mas vai explodir, né, com contundência, vai acertar para valer, não vai ficar esperando, né, sabe, a luta acontecer e nunca acontecer nada de fato. Eu acho que é uma lição pro Romero essa luta do Justin Gaethje. Boa, Cowboy. Mestre, você quer concluir alguma coisa que você tinha falado? Não, na verdade, assim, eu acompanhei, eu fui um dos poucos que diz que foi de Justin Gaethje. Eu tinha essa convicção de que o Gaethje poderia... Eu pensei até que ele iria nocautear antes, porque ele deu até uma entrevista até engraçada, curiosa. Ele falou: eu tenho 10 minutos para derrubar ele, senão eu vou ser muito cortado durante a luta. Essas foram as palavras do próprio Justin Gaethje, né? E esse negócio de Gaethje, né? A gente fala Gaethje, né? O nome dele é Gaethje. Esse negócio de Gaethje, pelo amor de Deus, né? Vamos abrasileirar o negócio. Então o que acontece? Então, o que acontece? Foi uma luta muito aguardada e muito interessante.
tem muitas pessoas, e eu já vou dar um recado para vocês, tá? Vocês aí, trouxas, que estavam torcendo pro Ferguson, porque acreditam que o Ferguson é o que vai vencer o Khabib. Agora, o engraçado, né? Olha como é que o rasteirismo, né? Como dizia meu amigo Robertão dos grupos, o rasteirismo, né? É complicado. O cara, ele torce para qualquer um que possa vencer o campeão. É coisa de louco. Uma hora ele valoriza um, depois outra, e aí o cara acaba se frustrando. Mas olha só, muita gente estava dizendo que, assim, que o Ferguson iria fazer e acontecer, e papapá. Aí o Gate me apresenta ele fez uma luta impecável, né? Sua maior deficiência, que era o gás, né? Ele mostrou que dosou bem, foi até o final, né? E venceu com propriedade, e venceu todos os rounds, ao meu ver, tá? Todos os rounds ele estava vencendo. E o que acontece? E depois da luta, eu ainda vejo gente com desculpa, dizendo que não foi o Gate que venceu. Não é o caso do nosso Brian Ortega brasileiro, que é o cowboy, né? O Gabriel Sater aí, né? Nosso Brian Ortega brasileiro, mas assim... Obrigado aí. Desculpa, mestre. Obrigado, hein? Você agora carinhosamente é o nosso Brian Ortega brasileiro. Então veja, o que acontece? Muita gente agora está dizendo que não foi o Gate que venceu, foi o Ferguson que perdeu para si mesmo. Então isso é uma falta de respeito muito grande, muito grande. Mas foi um lutaço. Eu gostei muito assim, a gente ficou muito apreensivo, a gente queria ver, né, essa luta, era algo que a gente estava assim, querendo ver o desenrolar. Então, parabéns aos dois lutadores. O Ferguson também foi guerreiro, porque muitos sucumbiram a essa mão de granito do Gate, né? Então, tão de parabéns. Mas hoje nós temos um grande campeão interino que tem chances reais de vencer o Khabib, tá? Chances reais de vencer. Então é isso que eu tenho para dizer dessa luta. Boa, mestre Orsano. E André G, então perdemos por enquanto, pelo menos, Ferguson e Khabib, mas ai de quem vai querer pegar o Tony Ferguson daqui pra frente na categoria ali pra baixo, né, André G? Rapaz, fica complicado, hein? Imagina só Tony Ferguson vindo ensandecido pra cima do próximo adversário dele. O próprio Conor McGregor já tá querendo arrumar um jeito de não entrar nessa encrenca, né? Já tá pedindo aí o Justin Gaethje, porque Tony Ferguson acho que vai esquentar o caldo pra cima dele. Mas olha, é um cara que eu não gostaria de enfrentar. O Cucuy é um monstro de lutador, fez nessa luta aí uma apresentação não tão brilhante quanto a gente estava acostumado, né? Mas com várias daquelas características que a gente sempre viu, um queixo sensacional, gás para dar e vender, sempre marchando para frente, né? Eu senti muita falta aí das suas cotoveladas giratórias, né? Que já são um clássico dele e a gente não pôde ver nessa luta, mas acredito sim que na próxima, e o próximo a enfrentar ele vai ter que cortar um dobrado se quiser ter o mesmo resultado que o Justin Gaethje acabou. Fala Zé! Fala Zé! Fala Zé! Fala Zé, qual a boa? Um minutinho na porrada, Zé, sem perder a amizade. Fala Zé, solta o verbo. Fala galera do NocautiCast, um grande abraço pra todos. Hoje eu quero comentar um pouquinho aqui, pessoal, dessa aposentadoria do Henry Cejudo, hein? Ele que venceu o Dominick Cruz no UFC 249, uma grande vitória aí, sem dúvida, cara, mesmo com toda essa polêmica do Cruz falando da arbitragem, citando inclusive que o árbitro tava alcoolizado, hein? Que patifaria foi essa, hein, Dominick Cruz? No máximo, o árbitro poderia ter passado ali um álcool em gel, né, cara? A Comissão Atlética fica em cima desse tipo aí de coisa, então inadmissível alguém como Dominick Cruz, um campeão de longo prazo aí do UFC, um cara respeitadíssimo, falar algo assim, né? Mas enfim, vamos aguardar para ver se surgem mais novidades sobre esse assunto. Mas voltando ao Cejudo, ele anunciou a sua aposentadoria. Na minha opinião, e quero a opinião também dos amigos aí do NocautiCast, essa aposentadoria é fake.
Eu acho que ele fez isso aí já pensando lá na frente. A gente já viu algumas declarações dele falando que gostaria de ir atrás do Volkanovski, buscar um terceiro cinturão. Então eu não vou ficar surpreso se a próxima luta do Cerrudo for na categoria peso-pena contra o Alexander Volkanovski por um caminhão de dinheiro em busca de um terceiro cinturão. A diferença de tamanho entre eles não é tão grande assim. O Volkanovski tem 1,67 m, o Cerrudo tem 1,62 m, a envergadura do Volkanovski é maior, mas eu acho que entre o Cerrudo enfrentar o Holloway e pegar o Volkanovski, eu acho que seria uma luta aí bem mais fácil aí do Cerrudo aceitar e também de correr atrás desse terceiro cinturão. Seria algo inédito e seria também muito legal para coroar de vez a carreira desse monstrinho que vem se demonstrando aí, chamado Henry Cerrudo. Para mim, essa aposentadoria é uma aposentadoria para ganhar um 0 a mais no seu pagamento, um 0 a mais no seu cheque. Ele já é marrento por natureza e tenho certeza que agora vai fazer valer aí o seu dinheirinho no final do mês. Então, pra mim, essa aposentadoria aí é pra isso. Davi e amigos do Nocautecast, um grande abraço e até semana que vem. Isso aí, rapaziada, essa aí foi a nossa resenha do UFC 249 que rolou depois de muito tempo aí, a gente sem evento. Enfim, um evento logo para já matar a sede de todo mundo. E temos aí para frente 2 eventos que, se juntar os dois, mal dá o preliminar desse 249, né? Tirando algumas lutas interessantes ali, a grande parte desses 2 eventos somados está bem fraquinho. E a gente já tem agora, quarta-feira, já tem esse UFC Fight Night Smith vs Teixeira, né? Que o Anthony Smith vai encarar o Glover. Depois ali na co-principal tem Ben Rothwell versus o Vincent Pro, que vai ser uma luta nos pesados, o Vincent Pro subindo para os pesados. Uma luta interessante também, assim, curiosa, né? Porque tem Ben Rothwell e o Vincent Pro também subindo, é uma coisa meio estranha. Aí depois tem algumas lutas bacanas mais para baixo no card. Particularmente, eu gosto muito do Glover, vou torcer muito para ele. Depois no sábado, no dia 16, só confirmar se é sábado mesmo, sábado, vai ter mais um UFC Fight Night, Overeem versus Walt Harris. Walt Harris voltando daquele momento que ele ficou parado, né? Que infelizmente a filha dele foi assassinada. Teve aquele caso que ficou bem conhecido aí no mundo. Ele tá voltando agora para encarar o Overeem. Tem Cláudia Gadelha e Angela Hill. A Angela Hill que tá fazendo, acho que é a 3ª luta dela já no ano. Brincadeira a quantidade de luta que a Angela Hill faz. Tem Edson Barbosa também estreando na categoria dos penas. Então assim, tem lutas, mas acho que juntando as duas quase dá um preliminar desse 249. A gente não vai entrar a fundo nesses eventos, já que são 2 aí no meio da semana, e depois deles a gente vai demorar um pouquinho para ter evento. Então a gente pode fazer no próximo cast como que a gente fez hoje com o 249. A gente gastar um pouquinho mais para falar dessas lutas, e até mesmo aproveitando para vocês que estão ouvindo, que também quiser saber sobre esses eventos dessas lutas, a gente vai fazer lá o palpitão lá no canal Nocaute, onde a gente já vai fazer um palpitão desses 2 eventos. Se eu não me engano, são 3 lutas nessa do Glover e do Smith, e 2 lutas do Overeem e Walt Harris. Então vai ter nossas opiniões aqui, minha, do Gabriel Sater, do André G e do Mestre Ursano para essas lutas. Mas então é isso, né, rapaziada? Alguém quer comentar alguma coisa desses cards aí? Mestre Ursano, eu sei que você não considera tanto aí o fator bandeira, mas, pô, tem como não torcer pro Glover nessa próxima luta aí? Só abrir um parênteses, depois eu vejo se o André G e o Gabriel Sater querem falar alguma coisa de alguma luta, mas na questão torcida, Mestre Ursano, não tem como não ir de Govão, né? Na verdade, rapaz, o Glover ele tá na descendência da sua curva, né? Ele já não é mais o mesmo. Agora, o Anthony Smith, né, foi uma outra aberração que chegou até a disputa de cinturão contra o John Jones, que não tem nível para isso, né? A sua vitória contra o Alexander Gustafsson foi assim uma vitória assim, uma fora da curva também, né? Um raio, ele não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Então é uma luta de não se esperar muita coisa, mas pelo Glover estar mais próximo da aposentadoria, eu sou mais Smith nessa luta aí.
Boa. Então eu vou pegar uma outra luta aqui que eu quero perguntar pro André G, desse card, e vou perguntar uma outra pro Cowboy, só pra gente, cada um falar de uma luta. André G, aproveitando nesse card aqui, Ben Rothwell, não, tô brincando, Alexander Hernandez pela categoria leve versus Drew Dober. Dois lutadores, assim, que a gente já esperou, pelo menos a meu ver, assim, que a gente já esperou tanto. Parece que agora é o mata-mata pra dos dois vai sair um que a gente pode continuar esperando. Você acha que é mais ou menos isso, André G? Só considerando que o Alexander Hernandez é o único ranqueado aí, que é o número 15, e o Dober ainda não é ranqueado nos leves. O que você me diz, André G? Poxa, cara, essa é uma luta muito interessante, né? O Dober, ele vem aí de uma sequência, 2 grandes nocautes, Marco Polo Del Reyes e o Nasrat Hakparast, mandou os dois embora com pouco mais de 1 minuto cada luta, né? O Alexander Hernandez também vem de uma vitória muito contestada sobre o Francisco Massaranduba, e é uma luta realmente interessante para isso. A gente vai ver aí agora qual desses prospectos vai conseguir adentrar o ranking e dar uma crescente na sua carreira, né? Ir adiante aí dentro do UFC. Eu tô com uma boa expectativa e acho que vai ser uma luta muito violenta de 2 rapazes aí que ainda tem muito para entregar nessa categoria. Boa, André G. Agora a gente viajando ali pro UFC Fight Night Overeem vs Harris, que vai rolar semana no sábado, né? Eu vou pular essas 2 lutas, Overeem, Alt Harris, Gadelha e Angela Hill. Vou perguntar pro Cowboy. Cowboy, a gente tem uma luta também curiosa nesse evento aí, que a gente vai ver, tem a possibilidade de ver o Edson Barbosa descendo de categoria pros penas, né? Ele que falou em um momento que estava pensando em para outra empresa, né? Em outro evento. Todo mundo ficou pensando que ele ia lá pro PFL, que estava fazendo esquema lá de Grand Prix, lá de GP. O que você me diz? Ele vai encarar um Dan Ige aí que tá vindo numa sequência boa, já venceu o Mirsad Bektic, Kevin Aguilar. Você acha que é um bom teste aí pro Edson Barbosa? Tá curioso, Cowboy? O Dan Ige, que é número 15, né, dos penas. Então o Edson Barbosa já vai chegar, ele que era 11 do leve, vai já chegar pegando um top 15 ali, o porteirão da categoria. Qual que é a previsão aí, se a gente pode chamar o Pai Sáter aí? O que você me diz, Cowboy? Davi, é Nostradamus Sáter, cara. Esqueceu do meu nickname já? Desculpa. Brincadeira, gente. O negócio é o seguinte, eu acho que foi uma luta boa pra ele, porque é um cara ranqueado top 15, um cara duro, mas é da trocação, né, que pro Edson, que já era ranqueado, tinha que ser uma luta que já, né, colocasse ele no ranking, pra ele conseguir aos poucos ir entrando no top 10. Eu boto fé nele pra caramba. Essa questão de ir pra outra organização, ainda bem que ele não foi, né, Davi? Porque a PFL parou os shows, parou todos os eventos, tá pagando uma ajuda de custo, parece de $1.000 para cada atleta, alguns foram dispensados, então assim, felizmente que ele não foi para lá, ele conseguiu ter um retorno melhor e o UFC agora voltou. Então assim, é a luta pra gente ver como é que ele vai se adaptar ao corte de peso e essa nova categoria, né? Tomara que ele se reinvente. Eu gosto muito do Edson, acho ele muito técnico na trocação, um dos melhores kickers do UFC, então eu tô muito curioso para ver como é que ele vai se adaptar a essa nova categoria. Boa, rapaziada. Então, como eu falei, o resto a gente vai ter uma préviazinha lá no palpitão do canal Nocaute do nosso amigo Zé Augusto. Eu acho que sai amanhã já o vídeo, né, pelo menos esse primeiro evento. Isso aí, a gente já tá com o tempo já estourando aqui, a gente pode já deixar pro próximo cast o bate-papo dos acontecidos desses eventos. Vamos finalizando o cast então aqui. Cowboy, muito obrigado, mais um episódio aí, meu amigo. Boa noite e vamos que essa semana aí tem 2 eventão. Davi, obrigado pela atenção, um abração para todos os nossos ouvintes e pedir desculpa também, né? Cortei pra caramba os nossos comentaristas, Messi Orsano, André, então desculpa a falta de educação algumas vezes, viu, Messi? Porque aqui você sabe, né? Amigo Aroeira que não quebra nunca. Imagina. Messi Orsano. Mestre Orsano, boa noite, meu amigo. Obrigado mais uma participação. Então até a próxima aí. Vamos ficar espertos nesses 2 eventos que estão por vir. Boa noite a todos aí, né? O galã de Mariana aí. Boa noite ao nosso Charles
chargista Davi, depois eu quero saber, e depois tu me coloca aí na fila aí de fazer uma charge aí, depois tu me fala como é que é o preço, se a gente divide em Casas Bahia, se tem carnê, porque a charge aí é muito bem feita, sabe? Então, uma vez eu me recordo como se fosse hoje, nós tava no grupo lá do André Monte, você deve lembrar, né? Sim. André Monte, nós tava lá no grupo, aí eu falei, Davi, eu quero fazer uma charge lá, o André Monte, e eu nem sabia como é que funcionava isso, o André Monte me acabou com a raça lá, falou, não, rapaz, tá pensando que é assim, rapaz, o cara é chargista profissional, tá pensando que é chegar e pedir, tá maluco? Eu falei, uma hora eu pergunto pro Davi quanto é que é a charge dele. Boa, mestre. Também nosso amigo aí, Brian Ortega brasileiro, né, o Gabriel Sater aí, um grande abraço, meu irmão, e é isso aí, pode ter sempre que quiser, não tem erro não, rapaz, não tem erro não. Acho que eu sou o cara que mais atropela os outros aqui, não é possível. Obrigado pelo novo apelido aí, mestre. Gostei aí, tô bem na fita. Boa. O cara só pega a gata. Oi? O cara só pega a gata aí, o Ortega. O Ortega, né? Show. Boa, mestre. Vou apanhar em casa, hein, gente? Desculpa, falei besteira. Vai apanhar da Paula aí. Show de bola. Boa, mestre. Obrigado aí também, mestre, pelas palavras. Aproveitando para fazer um jabá também, que a semana passada eu já comecei uma colaboração lá com o pessoal do podcast também. Já tô no 3º podcast que eu faço participação, mas nesse eu não tô usando da via das palavras, mas sim também de charge. Eu tô colaborando lá com o podcast do John Anik e do Kenny Florian. O John Anik é o que apresentou o UFC e vai continuar apresentando esses próximos aí. Essa semana tem mais uma charge para todas as redes lá do John Anik e do Kenny Florian, beleza? André G, mais Show uma... Boa, mestre. André G, boa noite, meu amigo. Mais um episódio pra conta e até a próxima. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Muito bom bater esse papo de MMA com vocês. Mestre Orsano, Gabriel, Davi, sempre um prazer. Mas antes de ir, eu vou deixar aqui uma informação curiosa para deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Justin Gaethje, atual campeão interino aí dos pesos leves, sua próxima luta vai pegar o temido Khabib Nurmagomedov, e tá todo mundo aí pensando que ele vai ser aquele cara de levar o Khabib a um novo ponto sem conseguir, né, fazer as suas quedas, sempre negando ali por causa do seu passado no wrestling. Mas vou deixar aí para vocês uma indicação. Procurem aí no YouTube, tem as lutas completas, Justin Gaethje versus Brian Cobb, Justin Gaethje versus Luiz Firmino, e vejam o Justin Gaethje sendo quedado por lutadores de jiu-jitsu e sendo dominado aí alguns minutos com lutadores grudados em suas costas. Quero saber aí, nas próximas semanas, se vocês acham que o Khabib vai fazer isso com ele, ou se ele evoluiu o seu jogo, que ele não muda em nada desde a universidade. É isso aí, rapaziada, e até a próxima. Boa, rapaziada. André G deixou lição de casa aí pra nós, então, hein? Vamos se ligar nessas duas lutas aí. Mais uma vez, André G, quais são as lutas? Gaethje quem? Justin Gaethje, Brian Cobb, o WSOF número 3, e Justin Gaethje, Luiz Firmino. É o Luiz Besouro, né? Não, Luiz Buscapé. E aí são duas lutas bem legais aí, tem elas na íntegra no YouTube, bem facinho de achar. Boa. O Mestre Orsano tá me mandando mensagem aqui que ele quer defender o Kevin Gastelum, que foi suspenso por uso de maconha. Mas, Mestre, não vamos defender o Gastelum agora. Pra outro episódio, beleza? Boa noite, pessoal. Aí, meu amigo. Não tá dando certo isso aqui não, rapaz. Quer dizer que agora... não, parar com essa palhaçada, rapaz. Tô vendo isso em todo lugar. Boa, Mestre. Qual é a dificuldade, meu amigo?